Eu sou Edésio Reichert, o divulgador dos livros do filósofo Armindo Moreira, iniciando com este Professor Não é Educador, editado a primeira edição em 2012 e agora em 2018 já estamos na quinta edição dele. E agora, recentemente, o último livro dele, O Equibasismo Cria Riqueza e Elimina a Miséria. Este livro é recente, porém suas ideias são baseadas em outros dois livros lançados, um em 1985 e o segundo em 1991, no oeste do Paraná, onde o filósofo Armindo Moreira trabalhava. Agora, este terceiro livro da série é, na verdade, a atualização dos conceitos e dos temas tratados naqueles dois primeiros livros. E para que este livro aparecesse, um belo trabalho primeiro da Laura Moreira, do Francisco, do Fausto Zamboni e finalmente do L'Oréal, para que o livro fosse preparado para edição. E neste vídeo, que considero um vídeo resposta, responderei muitos comentários feitos na página do Facebook a partir das primeiras divulgações deste Equibasismo Cria Riqueza e Elimina a Miséria, aonde o próprio autor, filósofo Armindo Moreira, em pelo menos 2 vídeos, fala do livro. E a partir da divulgação, muitos comentários que penso ser oportuno comentar aqui neste vídeo, algumas como se fossem respostas àquilo que saiu lá. O que é que exatamente significa equibasismo, sintetizando a ideia aqui apresentada no livro? É uma teoria socioeconômica que visa capitalizar todas as pessoas a partir de 21 anos de idade. Este capital que a pessoa passaria a possuir ao completar 21 anos de idade viria, em primeiro lugar, dos pais, se estes puderem dar. Se os pais não puderem transmitir aos seus filhos o que o Moreira chama de equibase, que é este capital inicial, o Estado o fará. De que forma? Fará com, em primeiro lugar, as empresas estatais que o Estado possui. E, não sendo suficiente, parte do imposto será destinado para a criação de novas empresas ou a aquisição de novas empresas, para serem destinadas à distribuição como equibase. E uma vez distribuída a empresa como equibase, o Estado sai completamente fora dela, ou seja, ela se torna uma empresa literalmente privada. Pois bem, vamos lá, comentando aspectos como resposta aos comentários do Facebook. Reuni vários deles aqui que tratam sobre o mesmo assunto, dizendo isso, que o equibasismo é nada mais do que um socialismo fabiano. Isso não passa de um novo socialismo. Isto é uma mutação do socialismo. Isto já foi proposto por outros, que é ideologizar a humanidade produzindo miséria e genocídio. Vejam só os comentários. Bem, o equibasismo, em primeiro lugar, é importante que se diga, não é um novo sistema de governo. Não é. Muito menos socialismos. Por quê? Algumas razões. Em primeiro lugar, o equibasismo, para ser implantado num país, ele precisa de ter aprovado uma lei que o cria. E para que uma lei seja aprovada num país, ela passa por amplo debate junto ao seu parlamento. Não é nada, absolutamente nada feito às escondidas, não é nada feito de forma camuflada, de modo que os cidadãos não saibam o que é que está acontecendo. Então vejam, só na proposta de criação do equibasismo, uma evidente diferença em relação a todo tipo de socialismo. Por quê? Porque é feito de forma transparente, discutida com a sociedade, naturalmente, e com o parlamento, a implantação dele. Outro aspecto importante.
todas as formas de socialismo sempre caracterizaram-se pela transferência de renda. Simplesmente recolhe o imposto, o maior bolo se perde na burocracia e umas migalhas chegam até o povo através de benefícios sociais. O equibasismo fala em transferir capital, em pegar capital ou dos pais, se possam dar aos seus filhos, ou do Estado, e transferir para o cidadão proletário, transferir para o cidadão mais pobre ou miserável. E o Estado sai fora após a transferência. E o cidadão que passa a receber esta equibase simplesmente deixa de usufruir de todos os benefícios do Estado. Até, quem sabe, chegar o momento de esses benefícios terminar ou acabar. Por quê? Porque uma vez capitalizado o cidadão, a renda para a sua subsistência virá do seu capital, distribuído ou recebido como equibase. Mais comentários. Vocês têm uma proposta de sociedade perfeita. E onde é que funcionou? Resposta a este comentário. Em primeiro lugar, não é verdade que o equibasismo é uma proposta de sociedade perfeita. Não sei de onde isso foi tirado. Em nenhum momento falamos de sociedade perfeita. E por que é que não funcionou em lugar nenhum? Não funcionou porque nos moldes como é apresentado o equibasismo, a teoria, ainda não foi implantado em lugar nenhum. Como é que se impede de ser muito pobre? Se obriga a trabalhar? Por que a razão que uma pessoa comentou isso no Facebook? É porque um dos pontos colocados como no equibasismo diz isso. No equibasismo, não é proibido ser rico, mas será proibido ser pobre ou ser miserável. Então, diante desta afirmativa, a pergunta aqui colocada pela pessoa. No capítulo 28 do livro, o Moreira trata do que ele chama de preguiça, que naturalmente leva a gente a pensar que como é que uma pessoa preguiçosa vai trabalhar para não ser pobre. Boa parte. O Moreira fala que preguiçosos e egoístas tem em todas as camadas sociais. Para os ricos, preguiçosos e egoístas, o equibasismo não muda nada. Agora, já para os pobres, para os miseráveis, para os desempregados e também para o proletário, que é aquele que só vive de salário, caso fique desempregado, o equibasismo poderá sim mudar e muito. Boa parte desta suposta preguiça, imaginada, vista e também sentida, realmente, ela tem origem ou ela tem ligação com o desânimo, com o desespero que levou este cidadão, esta pessoa, a desanimar da vida. Por quê? Porque diante da sua pouca instrução, diante do seu pouco preparo, diante da dificuldade para poder dar um primeiro passo, e ao final de muitos anos, de trabalho, de fato, o desânimo pode chegar nesta pessoa e passar a impressão para muitos de que é o resultado da preguiça. Ainda mais no mundo em que nós vivemos, super competitivo, com alta tecnologia, aonde a exigência profissional é cada vez maior. E o número de pessoas que não conseguem ter uma qualificação para poder ter uma renda, um salário melhor, leva muitos ao desânimo. Além do que, o desemprego. O desemprego é algo que acontece no mundo inteiro. E quando uma pessoa fica desempregada, ela não merece comer? Merece. E vai ter o seu alimento retirado de onde? Por isso, o equibasismo propõe o fim do assistencialismo estatal e a distribuição de capital para gerar autonomia, para gerar confiança no cidadão. Interessante a teoria, porém não é algo novo, uma vez que já foi proposta por vários esquerdistas a chamada renda universal, ou, com outro nome, a renda mínima.
Além disso, outro comentário. O Vaticano já tem algo parecido nesta indicação apontada pelo equibasismo. Bem, todas as formas de distribuição de renda, sobretudo na forma de renda mínima ou de renda básica, ou assim como trata a Igreja Católica na doutrina social da Igreja, elas estão diretamente alinhadas com os objetivos da proposição do equibasismo, que é enfrentar a pobreza, que é enfrentar a miséria, que é ajudar estas pessoas que estão numa condição social de dificuldade. Porém, todas elas vão no caminho da transferência pura e simplesmente de renda, e gerando aquilo que já falamos, a dependência, e não propriamente como distribuição de capital. Por isso mesmo, ele diverge completamente dessas iniciativas apresentadas mundo afora aí, ligadas à transferência de renda. E tem mais um agravante nessa questão da transferência de renda. Ela traz em si um germe absolutamente perverso, que é este germe do desânimo e é este germe da desistência de procurar melhorar de vida. Quer ver o exemplo? No caso brasileiro do Bolsa Família, certamente muitos já ouviram relatos desse tipo que vou dizer aqui. A família, ou o pai ou a mãe recebe o Bolsa Família. Se ele arruma um emprego de carteira assinada, obrigatoriamente ele passa a renunciar, ou ele deve renunciar ao Bolsa Família, aquele benefício mensal. E o que é que fazem diante disso muitos? Simplesmente recusam o trabalho de carteira registrada, porque terão que renunciar ao Bolsa Família. Então vejam, senhores, que o programa de assistência, que deveria beneficiar, motivar a pessoa, acaba desestimulando. Isso, dentro do equibasismo, certamente não acontecerá. Por quê? Porque a pessoa terá uma renda do seu capital, e se ela quiser ter uma renda melhor, ela que vá atrás. Porém, nada impede, absolutamente nada, implicará em ela perder o seu capital e a renda advinda deste capital. Por isso o estímulo, por isso a motivação é em ela querer melhorar a sua vida a partir dos seus esforços pessoais, gerando autonomia e não a dependência do Estado. Mais comentários. Até tentei ler o equibasismo, mas não deu, não traz nada de novo. A isto perguntei, apresente então o que é que você conhece sobre distribuição de capital ou parecido com o que o equibasismo propõe. Até hoje não tive resposta. Outro comentário, limitar o capitalismo nunca foi a solução. Ora, o equibasismo não se trata de limitar o capitalismo, muito pelo contrário, é uma ampliação do capitalismo. O Estado certamente tenderá a ser menor. Por quê? Porque tudo que puder ser privatizado via distribuição da equibase deverá ser feito. Então isso naturalmente se propõe uma diminuição do Estado, para que a economia, para que as empresas sejam grandes, sejam maiores, para que a sociedade seja maior. Então não é diminuição do capitalismo, é o fortalecimento do capitalismo. Que o Moreira, na verdade, importante colocar aqui, trata como hoje existente, trata como capitalismo privilegialista. E por que privilegialista? É porque alguns só podem ter capital. Na verdade, o capital ele tem 3 donos. Ou é todo do Estado, ou ele é de alguns proprietários e de uma maioria não tem nada, ou ele pode ser da maioria. Então vejam, num comunismo efetivo, no socialismo intenso, é todo do Estado. Caso brasileiro, capitalismo privilegialista, onde alguns têm, a maioria não tem. Por que é que não pode ser o equibasismo, onde a maioria é dono de capital? Eu tenho arrepios quando uma nova reinvenção da roda aparece. Olha só, falando aqui que o equibasismo é uma nova reinvenção da roda. Todos os governos se preocupam com a propriedade privada. Uns tirando de quem a tem, o comunismo extremo. Outros protegendo
daqueles que possuem. E a nova fórmula do equibasismo, que é que? Permitir que todos tenham a partir de 21 anos de idade. Então, não se trata de invenção da roda, mas de dar proteção, assim como se dá para alguns, se dar para todos aqueles que têm capital. E o equibasismo pode funcionar em qualquer sistema de governo, seja no parlamentarismo, seja no presidencialismo, seja como monarquia, não importa o sistema de governo. Por quê? Se faz a lei, implantando o equibasismo, diz-se como fará a implantação dele, se houver já empresas disponíveis para a distribuição, e à medida que o tempo passa, ele tem a sua programação de implantação dentro da normalidade, debatido com a sociedade. Então não há nada de super novo ou de invenção da roda, como diz aqui o leitor que leu isso, ouviu isso no Facebook. Mais à frente um pouquinho. Sou fã do filósofo Armindo Moreira, mas esta concepção de capitalismo parece ingênua. Ora, se o equibasismo é uma concepção de capitalismo ingênua, gostaria de perguntar a você que escreveu e aos demais: se ter propriedade privada e ter renda dessa propriedade privada, será que é ingenuidade? Parece que não, né? Ou seja, ter renda de capital é bom para alguns. Por que é que não pode ser bom para a maioria? Por que não há de ser bom para todos a partir de certa idade? Então não parece ser uma visão ingênua com que as pessoas possuam capital. Por quê? Porque quem tem sabe que é bom, não é? Mais comentários. A gente conhece a história em que o governo tira de um para dar para outros. No equibasismo, não há essa ideia de tirar de quem tem propriedade e dar a quem não tem propriedade. Isto é nos comunismos, na sua aplicação plena. Novamente aqui a pessoa confundiu equibasismo com socialismos. Como já dito aqui e repetido, o equibasismo propõe a distribuição de capital como equibase para aquelas pessoas que não possam receber da sua família. E para isto será utilizado as empresas estatais do Estado. Por exemplo, por que é que uma pessoa que é proletária ou que é humilde, que não tem outra renda, não possa receber umas ações da Petrobras como capital? Ou ações da Itaipu? Ou ações aqui no Paraná, da Companhia de Energia Elétrica, da Copel, por exemplo? Por que não? E essas ações serem consideradas como patrimônio dela, como capital dela, em que ela recebe um dividendozinho como renda. Por que não? Indo para frente. Compete ao governo criar estatais para dar emprego para quem não tem. Isto está dentro de um dos vídeos que o filósofo Armindo Moreira comenta sobre o equibasismo. E diante disso, a pessoa comentou: me expliquem como criar estatais para dar mais empregos se o governo não tem renda, se o governo não tem recurso suficiente. Diante disso, novamente, friso aqui. O ponto de partida para a implantação do equibasismo é a aprovação de lei e instauração provavelmente de um ministério do equibasismo, aonde se definirá quais empresas do Estado poderão ser divididas como equibase. A pessoa que receber, por exemplo, uma ação da Petrobras, automaticamente deixa de receber o benefício do Estado. Se ela recebe o Bolsa Família, não vai receber mais o Bolsa Família. Se ela recebe outros benefícios do Estado, não mais vai receber esses benefícios do Estado. O que é que significa isso? Automaticamente o governo deixará ou economizará valores substancial desses programas sociais que não mais existirão. Para quê? Para ser distribuído como equibase, seja gerando empresas ou comprando empresas existentes. Por exemplo, aqui no Paraná, as empresas de pedágio deixarão de ter o seu contrato vence no ano de 2021. O Estado e a União,
porque são rodovias federais, terão que fazer novas concessões. Dentro de um modelo equibasista, isso aqui como exemplo apenas, não poderia ter empresas estatais criadas com a responsabilidade para administrar o pedágio e essas empresas serem transformadas como equibase distribuídas para os cidadãos brasileiros? Não poderia fazer assim? Administradas da mesma forma como são administradas hoje, como empresas privadas, no modelo semelhante às SAs, por exemplo, e os cidadãos receber uma renda advinda do pedágio. É só para citar um exemplo aqui de como o Estado deve, dentro do modelo equibasista, preocupar-se com estas pessoas que não têm uma renda, seja por desemprego, seja por miséria, seja por dificuldade. Por quê? Porque um cidadão que fica desempregado, ou que não tem instrução, ou que por alguma razão na vida não conseguiu ter uma condição financeira melhor, ela não merece comer? Ela não merece ter uma moradia minimamente digna? Ninguém está falando aqui de mansões, ninguém aqui está falando de o Estado ter que dar todo esse conforto. Não, mas ter um ponto, não zero, ter um ponto um pouquinho acima de zero, onde ela parte para construir a sua vida, que é, na verdade, a equibase. Então, o modelo equibasista, proposto pelo Armindo Moreira neste livro, ele vai justamente na direção do fim do assistencialismo estatal e na geração da confiança, da autonomia no cidadão. O Bolsa Família, no Brasil, ele distribui próximo aí de 30 bilhões de reais por ano. Imaginem os senhores, alguns desses bilhões, todos os anos, sendo direcionados para a criação de novas empresas, para a compra de novas empresas, visando a distribuição como equibase. Não mais distribuindo apenas a renda, mas distribuindo o capital. Agora, algum economista pode levantar esses dados, esses números. Quantos bilhões anualmente o governo brasileiro, por exemplo, distribui como assistencialismo a essas pessoas e não gera nenhuma independência nelas, nenhuma autonomia nelas, apenas transfere renda daqui para ali. Resolve um problema imediato ou ameniza uma situação grave de imediato, mas o problema continua. O equibasismo visa justamente acabar com isto, com essa rede assistencial, gerando autonomia e gerando capital produtivo. Bem, para quem acha que o livro é interessante, para quem acha que o tema vale a pena se aprofundar e refletir, aqui abaixo do vídeo vou colocar o link do Instituto Mukarraj, que é onde tem o livro à disposição, inclusive o livro físico e também tem o livro em e-book. Além do Instituto Mukarraj, também há outras livrarias aí que disponibilizam facilmente e pode se encontrar na internet. Eu agradeço a atenção e fica o convite aí para que compartilhe a ideia. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui ou deixar o seu sinalzinho se gostou ou não gostou. E objeções são sempre bem-vindas porque enriquecem o debate. Um abraço.